Olá, meus amigos e meus irmãos, em Cristo, o Senhor da Glória. Mais uma vez estamos juntos para aprendermos, em poucas palavras, de forma resumida, a palavra do Senhor. Você compartilhe com seus amigos, na sua linha do tempo, os vídeos que você acha edificante para o seu aprendizado e para os seus amigos, envia para as pessoas, se inscreva aí no canal, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Essa é a proposta deste canal que tem o nome Ministério Ampliando Fronteiras. Eu quero ler com você na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Mas você, meus amigos, já sabe disso. Portanto, tome cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da posição segura. Porém, continue crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na Revista Corrigida diz: antes crescei na graça e no conhecimento. A pergunta é: fazer teologia, estudar teologia, se aprofundar no conhecimento teológico, é de Deus ou é do homem? Teologia é estudo do homem ou é estudo de Deus? É de Deus fazer teologia ou é uma ciência humana? Muitas pessoas criticam o estudo teológico que tem na sua igreja, ou quando sabe que alguém está fazendo teologia, está pesquisando, fazendo parte de um núcleo teológico, inclusive pastores, obreiros ou membros. Mas eu quero dizer para os irmãos uma coisa: critica o estudo teológico toda aquela pessoa que ainda não percebeu o que quer dizer teologia. Não o termo em si, mas na essência. O que é teologia? Dentro do significado que vem do grego, muitas pessoas já sabem que vem de duas palavras: theo e logia. Theo, que significa Deus, e logia, que significa estudo, ciência ou tratado de Deus, ou aquilo que está relacionado a Ele. Esses são alguns do significado. Então, quando alguém está fazendo teologia, está estudando sobre Deus e tudo aquilo que está associado ou relacionado a Ele. O que acontece, eu até compreendo quando alguém critica algumas posições chamada de posição teológica de alguns homens e mulheres, ou até mesmo de ministérios ou de igrejas, no caso, instituição. É que tem se feito muita confusão entre teologia e filosofia, teologia e ciência, teologia e teoria, teologia e especulação, teologia e axiologia. E essas coisas elas vêm de forma afirmativa e, na maioria das vezes, dentro de um contexto de pregações bíblica ou de um contexto de instrução, de discipulado. Então, se insere pensamentos humanos, especulações humanas, curiosidade humana num assunto que é teológico, e aí a culpa fica na teologia. Isso é muito normal hoje, pessoas acharem ou perceberem ou discernirem
ou interpretares fenômenos ou coisas da vida e inserir isso no contexto teológico, dentro dos seminários, dos simpósios bíblicos e nas faculdades teológicas, sem fazer distinção do que é aquilo que é filosófico, daquilo que é teórico, daquilo que a pessoa acha. E como alguns professores não têm, às vezes, essa maturidade ou senso, coloca tudo no mesmo contexto e os alunos de teologia acabam colocando isso como um estudo bíblico ou uma descoberta bíblica. Porque, na realidade, a teologia verdadeira, ela não contradiz a Bíblia, ela não esfria ninguém na fé, ela não enfraquece a fé das pessoas. A teologia bíblica faz parte de um contexto em que, ministerial também, diz a Bíblia que Deus deu a uns para pastores, profetas, evangelistas, apóstolos e mestres. O mestre é aquele que tem a função de orientar, a função de alertar a igreja pela palavra de Deus, e em seus lábios vai estar o uso da teologia, que é o estudo baseado na Bíblia Sagrada. Fora disso, são especulações e entendimento humano. E esses entendimentos humanos, que pode ser que sejam verdade ou não, nós devemos tomar muito cuidado. Você que estuda teologia, você que ensina teologia, deve tomar muito cuidado quando estiver falando sobre a palavra de Deus. Diga o que é pensamento seu, o que é filosofia, o que é teoria, o que é descoberta arqueológica e o que é bíblico. Porque tem feito muita confusão na mente das pessoas e alguns não têm o senso, vai pregar em um culto público que não dá tempo para explicar ou entrar em alguns detalhes e acaba ficando por aquilo mesmo, fantasiando a mensagem, fantasiando o estudo, o ensino, e depois as pessoas vão para casa com muitas dúvidas. Muitas pessoas têm se enfraquecido na fé e têm sido decepcionadas com algumas posições teológicas, porque não consegue entender quando o teólogo está falando como alguém que está transmitindo a palavra de Deus ou como alguém que está falando o que acha ou supostamente se descobriu através da ciência. Então você que prega a palavra de Deus deve tomar muito cuidado, porque está dirigindo a pessoas que não têm maturidade, muitas vezes, suficiente para saber separar ou diferenciar. Mas a teologia em si, ela não faz mal. E todos nós temos um pouco de teologia. Quem é contra a teologia não sabe o que está falando. Porque quando você estuda de escola bíblica dominical na sua igreja, é um estudo teológico. Quando você explica a justificação, isso é teologia. Quando você explica o que é arrependimento, isso é teologia. Quando você explica o que é trindade, favor ou contra, isso é teologia. Quando você explica a vinda de Cristo, as duas fases que compõem a manifestação de Cristo para a igreja e também depois para o mundo, isso é teologia. Quando você tenta explicar, de certa forma, o livro do Apocalipse, seja literal, figurado ou simbólico, isso é teologia. Então todos nós entendemos um pouco de teologia, todos nós fazemos tudo teológico, particular, individual ou coletivo, concordando ou discordando. Quando você tenta argumentar contra a teologia ou a favor, querendo ou não, você está fazendo uma ideia teológica. Então nós precisamos entender. Quando nós entendemos que precisamos ser batizados nas águas para participar da ceia, isso é teologia. Então precisamos compreender isso. Teologia não é do homem. Teologia é estudo da palavra de Deus ou associado a ela ou ao próprio Deus, que é o autor da Bíblia Sagrada. Então você que está estudando, continue estudando, mas toma muito cuidado com as teorias, pensamentos e posições particulares de professores
e teólogos que muitos deles são irresponsáveis ao transmitir suas ideologias e que às vezes prejudica a espiritualidade das pessoas. Mas teologia é estudo da Bíblia Sagrada. Teologia é estudo sobre Deus e aquilo que está associado ou relacionado a Ele. A teologia verdadeira não contradiz a Bíblia e nem afasta ninguém de Deus, o nosso Senhor e Salvador. Então nós precisamos compreender isso. É um alerta aos teólogos e um alerta aos alunos. A teologia bíblica se faz necessária na nossa igreja para sabermos, compreendermos a questão das heresias que acontece hoje, o emocionalismo em nome de Deus, as teologias supostas que existem hoje, que não tem um contexto inclinado à Bíblia Sagrada. Como é que nós vamos pregar para os pecadores certas situações, palavras não tão compreensíveis de se explicar? Nós precisamos ter mestres, ensinadores e pregadores, pastores que têm noção teológica, um pouco de profundidade na Bíblia. Isso que vocês estão vendo aqui do meu lado são os livros teológicos. Isso que eu estou falando para você são raciocínios teológicos. Conclusão que nós tiramos da Bíblia Sagrada. É claro, nem toda ideia que as pessoas dizem sair da Bíblia são verdades. Mas precisamos melhorar nisso. Você que faz teologia, tome muito cuidado com aquilo que ensina. Diz para os alunos quando é um pensamento seu e quando é algo bíblico. Tenha preocupação de mostrar o conhecimento da Bíblia mais do que conhecimento extra-bíblico. Existe tantos teólogos que dão mais prioridade para explicar o que Flávio Joséfo escreveu, Eusébio escreveu, os historiadores antes de Cristo e depois de Cristo, as histórias seculares ou até mesmo de teólogo cristão ou de monges, que foram muitos, ao invés de dedicar a explicar o texto bíblico. Enchemos a cabeça das pessoas de informações arqueológicas, extra-bíblicas, para tentar explicar algumas coisas que estão na Bíblia Sagrada. Então, devemos tomar muito cuidado. Mas fazer teologia, a teologia verdadeira, ela é extraída da Bíblia Sagrada. A teologia que estamos falando são a teologia do ensinamento bíblico. Participe do culto doutrinário da sua igreja. Participe da escola bíblica dominical, dos ensinos da Bíblia Sagrada. Pergunte, questione, você que é membro, questione o seu pastor, você tem todo o direito. Ele está lá para tirar dúvida, ele vai usar os meios de te responder. Saiba que ele não é perfeito e não tem todas as respostas, mas vai te ajudar de alguma maneira. Mas teologia faz bem para a alma, para o espírito, para o corpo, para a nossa vida, porque se trata da palavra de Deus. Fora isso, é puramente humano. Não confunda teologia com ciência, especulação, teoria e outras coisas que estão sendo disseminadas nos núcleos teológicos, nas faculdades teológicas. Alguns lugares nós percebemos que o diabo está tomando conta, ao invés de ser transmitida ali a palavra de Deus de forma fundamental, está tendo desvio espiritual e comportamental por causa dos homens, que apesar de ter muito conhecimento da Bíblia, têm a mente carnal. Mas não são todos. Existem muitos homens que são ensinadores, são servos de Deus. Mas quando você for fazer teologia e estudar a Bíblia, consulte primeiro alguém que já estudou naquele lugar. Não pense que todos os teólogos são servos de Deus, que não são. Alguns pertencem a igrejas grandes, mas são frequentadores e tornaram profissionais de púlpitos. Entenda isso para concluir. A verdadeira teologia não contradiz a palavra de Deus. E repito, você que é ensinador da palavra de Deus, não confunda as pessoas com instruções arqueológicas, teóricas, científicas e filosóficas.
Pode elas ser verdades, até para contribuir à compreensão, quem sabe, de alguma profecia bíblica. Mas separe isso. Tome muito cuidado em fazer afirmações para interpretar a Bíblia sem saber primeiro o que você está vendo, ouvindo. Devemos tomar muito cuidado. Mas teologia bíblica faz bem para o servo de Deus.